Bom dia a todos, muito obrigado por estarem aqui. Tati, uma delícia estar aqui com você, nesse encontro especial, nesse dia especial. Por favor, abra. Obrigada, Alan. Obrigada a presença de todos. É uma alegria estar aqui no nosso terceiro WeCon, o terceiro encontro desse semestre, de uma maneira virtual. Nossos encontros estão acontecendo agora, em 2020. As conferências mundiais de educação costumam ser presenciais, e aí, dessa maneira, online, a gente encontrou um formato em que a gente pode receber pessoas que estão em várias partes desse Brasil. E hoje a gente vai falar sobre experiências integradoras. Vamos falar um pouquinho sobre como trazer a voz das crianças com a Adriana Friedman. Vamos falar sobre comunidades de aprendizagem com o professor José Pacheco e falar de como a gente está dentro da natureza, como somos parte da natureza, integrando, né, a nossa essência com a natureza, com a Rita Mendonça. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, especialmente, então, aos nossos palestrantes, mas também a todo mundo que está dando apoio aqui para a gente. Então, agradeço também ao Carlos, ao Jorge, ao Vitor, a Débora, a Rosana e todos aqueles também que, de alguma maneira, colaboram com o ICOM. Então, muito obrigada e queria passar a palavra, então, para a Adriana. Mas antes, Tati, você pode falar um pouquinho do ICOM? Só dar uma breve coisa. Algumas pessoas estão entrando pela primeira vez aqui. O ICOM acontece todos os anos ele acontece aqui no Brasil e em outros países do mundo. O encontro costuma ser presencial, é a primeira vez que a gente faz virtual, e agora a gente está fazendo uma vez por mês esse encontro, esses webinars. É um encontro só de 1 hora, né, em que a gente tem uma pílula, uma pérola de cada um desses convidados, e depois também eles deixam referências para a gente se aprofundar nessas temáticas, nos ajudando a pensar e refletir sobre a educação para além da escola, que é o tema desse semestre, de alguma maneira que estimule também que a gente tenha esperança e estejamos conectados nesse momento, né, difícil para o mundo todo. Muito bom. Rita Mendonça e José Pacheco, se puderem abrir as câmeras e os áudios também, a gente vai estar aguardando aqui. E Adriana, por favor, como é que está a questão da voz das crianças? Eu quero abrir a câmera, mas não me deixa. Diz que estou proibido de abrir a câmera. O Zé Pacheco está proibido de abrir a câmera, gente. Deve ser por ser tão feio, tão feio. Bom, nós vamos estar trabalhando nisso aí, enquanto a Adriana começa, então. Tá bom. Obrigado. Bom dia a todos. Queria muito agradecer esse convite ao professor Imediato, parabenizar pelo evento. Estar aqui com a Tatiana e o Alan, uma alegria também. A gente já fez algumas coisas juntos. Com a Rita, querida parceira e amiga, que a gente também tem feito muitas coisas juntas, e o professor José Pacheco, que daqui a pouco vai aparecer. Bom, eu vou falar nesse tempinho rápido inicial que eu tenho, contar para vocês que, na verdade, há muitas décadas eu venho desenvolvendo estudos e pesquisas e processos de escuta de crianças e, principalmente, formação de educadores, professores e outros profissionais implicados com as crianças e com as infâncias. Mais do que isso, eu queria aproveitar esses minutos. Eu sei que tem muitos professores provavelmente nos escutando, e quando a gente tem feito muitos estudos, muitas áreas de conhecimento, preocupadas e olhando e tentando compreender que universo é esse complexo das crianças. Eu queria aqui trazer umas pílulas, como bem disse a Tatiana, para, digamos assim, impulsionar os professores que hoje, principalmente neste momento de pandemia, todos vivendo uma grande angústia de não poder estar acompanhando as crianças, né? E também, em muitos casos, a gente não saber o que está acontecendo com as crianças, elas realmente isoladas socialmente, a maior parte, principalmente os mais novinhos. Então, eu queria tentar aqui, pelo menos, lançar aí algumas chaves, algumas dicas do que significa dar vez e voz às crianças, né? Quando a gente fala dar vez, significa
criar tempos e espaços para que elas possam ter voz, ou seja, se expressar, e essa voz não é só verbal, eu vou falar um pouquinho disso, mas eu acho que a gente tem que partir de um conceito comum, de que nós não temos que atingir um ideal de criança para acompanhá-la no seu processo, na sua jornada, mas que há muitas crianças com suas singularidades e também crianças vivendo diversas infâncias. Então, o tema da diversidade, da singularidade de cada criança é fundamental. Então, partindo um pouquinho dessa ideia, eu diria que há 3 questões fundamentais para a gente levar em conta. A primeira delas, eu diria que há 2 entradas. Uma entrada é que os educadores precisam, e eu vejo isso como fundamental, e geralmente não consta de nenhum curso de formação de educadores, os educadores precisam se conhecer, os educadores precisam resgatar esse lugar da memória de quando eles foram crianças, para se reconectar com esse lugar e ampliar e se abrir para essa escuta. Eu entendo que se a gente não faz essa escuta interior, essa escuta das nossas memórias, da nossa biografia, das nossas raízes, a gente não vai conseguir abrir esse espaço para escutar as crianças. O segundo ponto é que escutar as crianças não se trata somente de escutar o que elas falam, escutar com os ouvidos ou observar com a vista, mas significa a gente se conectar e aprender das suas linguagens. A gente tem falado muitos grupos têm falado das linguagens expressivas, das linguagens verbais e não verbais. E então, escutar se trata muito mais do que ficar fazendo perguntas para as crianças, a gente se conectar com essas possibilidades de expressão, que vêm através das brincadeiras espontâneas, que vêm através das produções artísticas, plásticas, dos desenhos, das pinturas, das modelagens, que aparecem pelos interesses das crianças, pela música, ou por tocar um instrumento, ou como elas se conectam ou não. Também vai aparecer através dos seus sonhos, né? Através dessas manifestações inconscientes que as crianças trazem. Vai vir muito pelo comportamento. Então, o comportamento das crianças nos dá pistas do que pode estar acontecendo, e é aí que a gente precisa se conectar com as suas potências. A gente sempre tem uma tendência a olhar para as dificuldades e para as limitações das crianças, mas a gente precisa, nessas escutas, através dessas expressões espontâneas, porque é quando a criança realmente se mostra, então esses tempos mais, que eu sempre digo, não é na hora que a gente está ensinando, está orientando, mas é nesses entre tempos e entre lugares, que acontecem em qualquer território, na escola ou fora dela. Então, se a gente pensa na escola, nas entradas, nos corredores, no recreio, na hora das refeições, nos banheiros, e mesmo dentro de uma sala de aula, quando o professor está ensinando, acontecem muito os olhares, as piadinhas, os gestos, e o corpo diz muito, né? Os corpos falam muito. Então, a gente tem, como eu dizia, o segundo caminho importante é a gente se conectar com aprender e reaprender essas linguagens. De volta, a gente retomar quais são nossas próprias linguagens de adultos mais espontâneas e fluídas, que de repente ficaram abandonadas lá na nossa infância e é necessário retomá-las. Em terceiro lugar, eu queria tocar num ponto que depois a gente pode debater aqui, que é o tema da ética, né? Eu tenho uma grande preocupação, e é um tema que a gente debate muito na área de antropologia da infância, que é o tema do respeito, compreendendo que as crianças são atores sociais, que as crianças têm autoria das suas vidas, que as crianças o tempo todo são protagonistas, na verdade, participam, mas que nós estamos talvez cegos ou surdos, seguindo ali nosso roteiro e sem essa escuta. Então, a ética, o que significa? Não significa somente pedir autorização para os pais,
para poder tirar uma foto, divulgar uma produção. Não significa somente a escola consentir, mas significa também pedir licença para as crianças. As crianças têm direito, claro que com os bebezinhos tem outras questões, e tem muitos caminhos e formas da gente compreender que a criança pode não querer ver suas imagens, seus vídeos, suas fotos, suas produções disseminadas, tanto nas redes sociais, quanto mesmo se usa muito, né, principalmente nas escolas, a gente tira muita foto para fazer esses registros, documentação, mas eu acho que a gente tem que prestar muita atenção e colocar a criança na frente do palco como prioridade. É um debate enorme, é um debate complexo, novo, né? Que eu acho que tem muita conversa aí pela frente. Eu vou concluir aqui dizendo que, atualmente, eu coordeno um curso de pós-graduação que se chama A Vez e a Voz das Crianças, escutas antropológicas e poéticas das infâncias, cujo objetivo é sensibilizar, conscientizar e formar educadores e profissionais que se abram para essa escuta e para esses processos de conhecer melhor as crianças com quem trabalham, com quem convivem, para repensar e readequar as propostas, porque essas crianças têm repertórios imensos e a gente recebe elas todo dia, a gente precisa compreender com quem estamos convivendo para realmente trazer esses saberes, né, delas para o nosso cotidiano. Então, vou encerrar a minha fala por aqui para passar a palavra. Maravilha, Adriana. É uma delícia estar com você de novo, o trabalho de pesquisa que você fez. Eu lembro, na época, que uma das formas de medir se uma cidade estava saudável era as crianças brincando na rua, né? E aquela pesquisa sobre as vozes das crianças foi sensacional, e de levar isso ao prefeito eleito, enfim. Olha, depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Meu querido José Pacheco, felicidade em ter você aqui do nosso lado, né? Já estivemos fazendo várias coisas em vários carnavais aí, e estamos felizes de estar aqui. Se pudesse dar uma fala inicial, é uma coisa bem breve que a gente está fazendo aqui num primeiro momento, sobre a questão das comunidades de aprendizagem. Como é que está esse seu trabalho, essa sua visão das comunidades de aprendizagem? Seu microfone. Deixa eu ver se... É português, Alain. Já estás a falar com o microfone desligado. Mas é curioso que quando o brasileiro diz que tem muita anedota de português, não é? Só há uma anedota, que o resto é tudo verdade. E acabaram de comprovar, não é? Falando com o microfone fechado. Adiante. Eu falo assim porque já sou um pouquinho brasileiro. Aliás, eu considero-me brasileiro, porque já fui assaltado 3 vezes e recebi ameaças de certas pessoas que não concordam comigo, portanto eu estou muito integrado. Adiante. Comunidade de aprendizagem, ok. Claro que eu não vou falar do conceito, eu vou falar de uma praxis, porque o conceito está muito maltratado. E há muitos conceitos de comunidade de aprendizagem. Há aqueles que vêm do Simon Papert, da comunidade prática, há aquele conceito que vem do Lauro de Oliveira Lima, da Escola para a Comunidade, de 1967, há o conceito que resulta da proposta do Ramon Flecha, não é? Da aprendizagem dialógica, há aquela que resulta do Agostinho da Silva, no campo da filosofia, da epistemologia, há aquela que vem do Paulo Freire, freiriano, graças a Deus, e que fala que o centro não é o aluno, não é? Ele não fala de pedagogia, ele fala de antropologia. O centro é o antropos, é o ser humano, em comunidade, quando ele diz que se aprende uns com os outros, ou seja, na intersubjetividade. Pronto. Depois desta lenga-lenga toda, que não disse nada, só estou a dizer é que há muitas influências, e inclusivamente há a minha proposta de conceito, que eu não vou enunciar, lógico, porque quem sou eu perante esses vultos da antropologia? Eu estou a falar de antropologia porque agora quando falam do meu currículo vídeo eu acho uma piada. Eu poupava dizer, olha, a pessoa Zé Pacheco que vai falar e acabou. Ou pessoa Zé que ainda é mais fácil. Mas não. Então dizem que eu sou antropólogo. Não sou antropólogo, sou antropólogo. As pessoas não conhecem. Mas não é pedagogo? Não. Pedagogia a mim não. Pô.
pedagogo é o escravo que leva a criança para a escola. Ou seja, a escola é o prédio. Não, não é isso. Eu sou antropogogo. Por quê? Cá vai. Nós poderemos considerar que aprender em comunidade, que é disso que se trata, quando eu falo aprender, significa que, e eu quando estive agora a ouvir esta jovem que diz que está há décadas na educação, como é que pode uma jovem estar há décadas? Mas pronto, eu ouvi, foi como ela começou a falar. Ela não deve ter mais de 30, 40 anos, e portanto fiquei espantado de estar há décadas, não sei que fosse trabalho infantil, mas adiante. Ouvi falar tanta coisa maravilhosa, mas falou algo que é incompatível com a comunidade de aprendizagem, que é, eu vou dizer porque é um palavrão, eu tenho muito cuidado quando o impropério vem. Essa moça que falou antes de mim, essa mocinha maravilhosa, que disse coisas extraordinárias, que eu admiro quem fala assim, estas 3 questões, ela acabou falando essa coisa horrorosa que é, eu vou dizer baixinho, que é sala de aula. Ouviram? Sala de aula. O que é isso, sala de aula? O que é isso? Bom, então, se não fosse isto, o discurso da minha colega anterior seria limpo, sem qualquer mácula. Falou de sala de aula. Sala de aula, no século XXI, é um escândalo epistemológico. E quando a minha colega anterior, essa jovem, fala de ética, e quando nós sabemos que em sala de aula não se aprende nada, aprender em comunidade é uma decisão ética. É assumir um compromisso ético com a educação. Porque quando se dá aula, não se ensina. Não se garante o direito à educação. Em comunidade, garante-se. Então, comunidade de aprendizagem é uma praxis, não vou falar de conceito, é uma praxis tipicamente brasileira, ou pelo menos do sul da América. E apesar do nosso amigo Simão Bolívar e o Santander ter trazido ao outro Lancaster para introduzir a aula, a turma, essa porcaria toda do século XIX, o brasileiro teve a sorte de receber japoneses, italianos, portugueses, franceses, alemães, de ter uma cultura. Há um tempo atrás estive no Chile, trabalhando em escolas que estão a recuperar culturas pré-colombianas. A cultura Mapuche, por exemplo. É fantástico. Tem muito a ver com a natureza, muito a ver com a sustentabilidade ambiental. Eu fiquei apaixonado. Mas aqui, se nós formos até o interior da Amazónia, nós percebemos que as comunidades indígenas dão lições de antropologia, dão lições de como se educa uma criança. Depois, se formos aos quilombos, vemos a influência africana de comunidade, que é o conceito de que é preciso uma tribo para educar uma criança. Depois, se formos às favelas, nós vemos que, tirando a milícia, tirando o tráfico, tirando a prostituição, há gente maravilhosa que dá exemplos de cooperação, solidariedade e autonomia. Autonomia! Eu nasci numa favela, sei muito bem que é ser autónomo. Então, comunidade de aprendizagem também recebe a influência europeia, do norte, oriental, tal, que é o quê? Aquilo que é útil no Renascimento sem escravatura, sem exploração do homem pelo homem. Aquilo que é as tecnologias digitais, utilizadas, por exemplo, para humanizar a escola, para humanizar a educação. Porque se pressupõe que a escola é um prédio, não é? Escolas são pessoas. As pessoas são os seus valores. Quando os valores estão transformados em princípios de ação, conduzem a projetos que são coletivos. Não há projetos que resultem sejam individuais. Não há inovação feita por uma pessoa apenas. Todos os projetos humanos são coletivos. Fazer um filho é um ato coletivo. São precisos dois, que eu saiba. Há in vitro, claro, mas é preciso o gâmete masculino e o feminino juntos. Bom, onde é que vai esta ladinha para acabar? Porque já estou longe. Comunidade de aprendizagem poderá ser a partir de pessoas que tomem a decisão ética de mudar o que é educar. Que façam o religar essencial entre família, sociedade e Estado, que é o que está na Constituição. Para além do direito fundamental à educação, diz que a educação é dever da família, sociedade e Estado. E o I coordena, não diz um. E, portanto, hoje o que temos é a família terceirizando a educação, a escola reproduzindo um modelo do século XIX que reproduz um modelo social, e a sociedade confirma através das prisões dos tribunais e dessa coisa toda. Ok? A violência extrema, a corrupção, que graça. Se essas pessoas, em determinado local, decidirem perceber que têm valores idênticos, que têm uma mesma visão de mundo, que as crianças têm que ser educadas juntas e não ir em transporte escolar para dentro de um prédio que chama escola, criam ciclos de vizinhança.
círculos de vizinhança. Não vou entrar por aí, que é a teoria que ainda não está testada. Depois, ocupam um território, que pode ser físico ou virtual. Depois, desenvolvem um chamado mapeamento do lugar, potencial educativo, questões que surjam, que sejam necessárias resolver, desejos, sonhos, etc. Depois, eu vou parar. Só vou dar um exemplo, porque a minha jovem que me antecedeu falou disso. A angústia dos professores em relação a não conseguir acompanhar as crianças durante a pandemia. E vou ficar só com este minuto de descrição. No princípio da pandemia e da quarentena, dia 13 de março, eu recebi um pedido de professores angustiados. Não conseguiam chegar. Eu tenho uma turma de 28, só cheguei a 4, como é que é e tal? Eu acompanhei vários projetos. E um deles, que eu vou aqui rapidamente explicar, mostra o que é ser comunidade. Eram 7 professores, ou melhor, todas mulheres, todas professoras, de uma turma de 3º ano de ensino médio. 3º ano de ensino médio. Não vou dizer onde, vale a pena. Eu disse-lhes, tentai chegar aos alunos. Hoje, eles tentaram. De 38 alunos da turma, 38 chegaram a 26. No segundo dia eu disse, agora, junto os 26, e ver quem mora junto a esses 26. Quais são os alunos dessa turma que moram junto? No bairro, na casa ao lado. No dia seguinte, tinham chegado a 36, porque cada um dos que tinham sido alcançados, no círculo de vizinhança, identificaram alguém que não tinha computador. Então, partilharam o computador que tinham a mais. Identificaram alguém que não tinha internet. Partilharam um Wi-Fi universal ou um hotspot. E chegaram ao fim, faltavam 2, que eram zona rural, por telefone rural. Esses jovens não perderam um dia, porque trabalharam em círculos de vizinhança, em comunidade de aprendizagem, em metodologia de trabalho de projeto, com uma equipe de professores, que é o meu orgulho. Comunidade de aprendizagem. Muito bom, Zé, muito bom mesmo. A gente no ICOM fez alguns trabalhos nessa direção, em São José dos Campos, foi um trabalho muito incrível que a gente fez nessa direção, né? E agora minha grande amiga Rita Mendonça. Rita, eu estava lembrando que a gente se encontrou pela primeira vez no ICOM, acho que foi em 2013 ou 2014, eu tinha escutado muito falar de você, e você estava lá com, acho que uns livros que você estava levando do Instituto Roman e tal, e o Carlos apresentou a gente. Foi a primeira vez que eu te conheci. E, bom, Rita, eu acredito completamente na questão que a natureza ensina, que para mim isso é o mais forte. Então, por favor, Rita, traga para nós essa questão da natureza e da aprendizagem. Obrigada, Alan, obrigada pelo convite, alegria imensa estar aqui, junto com vocês todos, da organização, a Adriana querida, e uma honra enorme falar logo em seguida do professor José Pacheco, que é uma referência para todos nós. Sobre essa questão da natureza, eu gosto de começar, de puxar um fio, porque a ideia de natureza ela é facilmente entendida como algo abstrato. E eu acho que a ideia ela é muito corporal, né? Ela é muito da experiência viva que nós todos temos. Então, eu gosto de lembrar, de pedir licença para vocês, né, para lembrar. Pensa bem, né? Rapidamente, desde a formação do universo, sistema solar, aquela bola de fogo, a Terra se desprega 4,6 bilhões de anos atrás, vai resfriando a Lua, a formação da água, passa a 3,8 bilhões de anos atrás, começa a organizar aquelas moléculas com uma membrana, elas vão se diversificando e a uma dada altura, 1 bilhão de anos depois, aquelas células que estavam flutuando na superfície do mar aprenderam a fazer a fotossíntese, absorver a energia do sol, os nutrientes o oxigênio, começaram a produzir oxigênio. Passaram bilhões de anos para que a atmosfera se preenchesse de oxigênio. Aí, grandes processos de extinção em massa, a partir da última extinção, a partir dos pequenos roedores que sobraram há 65 milhões de anos atrás, que evoluíram todos os mamíferos, que por fim vieram dar origem a nós. Então, nós somos mamíferos,
nós somos... cadê a listinha aqui, né? Nós somos, antes disso, né? Nós somos vertebrados, nós somos animais, nós somos primatas. O último ancestral comum entre nós e os chimpanzés viveu há 6 milhões de anos atrás. Nós fomos nos diversificando. O primeiro Homo sapiens surgiu há 200 mil anos atrás, mas naquela ocasião muitas outras espécies do gênero Homo sobreviveram juntas, conviveram juntas no espaço, nos diferentes continentes. Cadê que eu perdi o fio? Sim, apenas, faz pouco tempo, 45 mil anos mais ou menos, que existe apenas a espécie Homo sapiens no território terrestre. E aí, todas as outras foram extintas, e aí tem todo o período paleolítico, neolítico, começou a agricultura, 2.000 anos atrás, o monoteísmo, fomos nos desenvolvendo. Há 500 anos atrás, uma revolução científica, que foi caminhando para uma transformação da cosmovisão prevalente, né, em todo o território. Há 200 anos atrás começou a industrialização, e aí a gente foi começando a achar que seria vantajoso para nós uma visão despregada da natureza. Então, felizmente, até hoje, ainda temos, e cada vez mais, né, com mais força, esses povos originários que nos mostram que sempre, nunca deixou de existir uma outra cosmovisão em que entendia o ser humano como parte da natureza. E o que é importante lembrar para nós é que toda a nossa conformação física, os nossos olhos, o nosso olfato, o nosso tato, a nossa audição, tudo isso se desenvolveu a partir do contato e do convívio com outros seres. Nosso corpo não seria assim se não tivesse sido com esse convívio. Então, quando nasce um bebê humano, ele nasce como qualquer bichinho, né? Como um bezerrinho, como um elefantinho, e no caso do humano, ele por conta da aquisição da postura ereta, o neném nasce muito imaturo, precisa de cuidados, e essa necessidade é que foi levando a gente a construir culturas. Então, durante toda a nossa experiência enquanto seres humanos, com exceção dos últimos 200, 300 anos, nós vivemos nesse contato, nesse convívio, nessa compreensão de que nós somos natureza, porque nós somos mesmo, nosso corpo é natureza, né? E a nossa criança, hoje em dia, conforme ela nasce, a gente vai dando a ela as nossas lições de cultura. Ela é mais natureza do que os adultos, porque elas estão mais fresquinhas nesse aprendizado, né? Então, se a criança cresce o tempo todo dentro de espaços fechados, o seu corpo vai ficar marcado por isso, porque ela não é essa a natureza que nós somos, né? Um desenvolvimento humano pleno é necessário a partir desse contato e desse convívio com os outros seres, porque a gente não consegue isolar o nosso corpo de toda a sua história biológica que nos forma, né? O nosso corpo em si, ele é selvagem, todo a digestão, todo o nosso metabolismo, a própria ideia de nascimento, desenvolvimento, crescimento e morte é parte do ciclo da natureza, né? Então, e outra coisa importante é que tudo que existe na Terra está em processo de transformação. A atmosfera, ela é formada a partir do metabolismo dos seres vivos. Nós nunca estivemos, nem nunca vamos estar isolados deles. Então, quando a gente chega na educação, já passei meu tempo? Desculpa, agora eu me perdi. Quando eu falar mais um pouquinho, fica à vontade, Rita. E a gente passa uma conversa coletiva. Quando a gente chega na questão da educação, como é importante
a educação ser fora dessa palavra. Nem vou repetir, então, para o José Pacheco não falar para mim essa palavra horrorosa que é a sala de aula, né? A sala de aula, o que é? É um lugar fechado que nos leva a abstrair todo o conhecimento, a fazer tudo a partir de uma imaginação abstrata, né? Então, para a gente pensar numa formação fora da sala de aula, precisa de uma revolução completa, né? Que acho que nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque o professor precisa de uma outra formação, precisa de uma outra orientação, a ideia de currículo também precisa ser outra. E só para finalizar, agora nessa época da pandemia, tem se falado bastante na volta às aulas ao ar livre, para diminuir o risco da contaminação. Então, isso é uma coisa boa, mas ela é muito pequena diante do potencial, diante da própria compreensão do princípio, que é estar ao ar livre para aprender. Aprender com a natureza que somos, aprender com a natureza que somos e compreender com o corpo que nós fazemos parte desse mecanismo imenso e estamos o tempo todo contribuindo com ele, né? Não pensar, porque essa ideia de separação, de isolamento, é que nos tem criado muitos problemas. E acho que a gente fala mais sobre isso depois. Obrigada, Rita. Não quero exceder o meu tempo. Me senti muito estimulada pela colocação de todos vocês e fiquei com vontade que vocês tragam um pouquinho das experiências práticas de vocês, contando alguns casos concretos aí, como que vocês estão trabalhando no momento ou pré-pandemia com essas abordagens, essa visão de mundo que vocês nos trouxeram. Então, se vocês puderem de novo fazer mais uma breve fala cada um sobre essas experiências práticas agora, por favor. A gente faz na mesma ordem, Tatiana? Podemos fazer. Adriana, Pacheco e Rita. Muito bem. Eu acho que a gente está vivendo nesses 7, quase 8 meses de pandemia, uma grande crise, mas também uma grande oportunidade. E mais do que nunca, essa questão de escutar as crianças e compreender o que elas estão vivendo, o que elas estão sentindo, o que seus corpos têm vivenciado, o que está sendo o seu cotidiano. Eu tenho trabalhado com muitos grupos de professores no decorrer desde o início, desde março, trabalhando muito quais são essas possibilidades através, não somente das telas, mas hoje tem a comunicação via WhatsApp, gravações, como é que muito mais do que ficar levando conteúdos gravados, que os professores acabaram criando uma segunda ou terceira escola, né, online, absolutamente nada adequado, principalmente para as crianças mais novas. Como é que seria possível a gente compreender e fazer essa escuta? Eu entendo que não é somente a escuta que tem sido ou não possível através das telas ou através das gravações, mas e sempre hoje a família é um filtro, né? Diferentemente de até pouco tempo atrás, em que a criança estava no coletivo e o professor convivia, em muitos casos, o dia inteiro, mas não só na escola, mas também nos territórios, nas ONGs, nas vizinhanças, no espaço público. Hoje, a família que filtra um pouco essa comunicação. Eu entendo que, neste momento, eu falo de oportunidade, até juntando um pouco as falas do professor Pacheco e da Rita, porque, mais do que nunca, a gente precisa compreender nesse retorno, ou não tão próximo, talvez, nesse retorno presencial, o que as crianças estão sentindo, estão vivendo. Eu falo que a gente precisa, como médico, fazer uma anamnese de escuta e de uma compreensão do que as crianças, como as crianças, de forma positiva e não tão positiva, têm sido impactadas. Eu tenho colocado que talvez a gente não tenha uma dimensão desse impacto físico, psíquico, emocional, talvez vá se passar bastante tempo ainda. Mas neste momento, e eu vou retomar um pouco essa fala da Rita dos corpos, as crianças precisam, de qualquer forma, ir para a natureza, ir para o espaço público. Eu acho que neste momento, talvez
o lugar mais contraproducente seja o espaço, o cubículo da instituição escolar entre quatro paredes, mas temos a possibilidade do espaço público e dos parques, das praças, e ele, realmente, eu sinto que é uma oportunidade da gente repensar, e eu acho que muitos professores, a partir das suas angústias, têm feito essas reflexões. Afinal, o que de verdade estamos fazendo como educadores? Porque não se trata somente ali de colocar o nosso conhecimento. Então, a gente tem dado várias dicas, começando por esta, a gente está criando, inclusive, um movimento para incentivar e para convocar essa coragem de verdade, a gente se abrir para essa escuta e aprender para a gente poder entender de onde a gente vai partir daqui para frente, né? Então, acho que vivemos uma oportunidade, as crianças têm essa ânsia de comunicação, e a comunicação não é só verbal, a criança nos mostrando, a gente acaba entrando, né? Assim como todos nós entramos nas nossas casas, a gente também tem entrado de alguma forma nesse cotidiano familiar, mas poder deixar a criança nos contar, nos mostrar os cantos, os lugares onde ela fica, mas a partir da vontade dela, não ficar fazendo pergunta, ou talvez fazer perguntas mais abertas e dar espaço, porque às vezes a criança, quando ela, nessas situações das telas, elas fogem, os pequenininhos não querem saber, ainda bem, porque a gente tem muitos estudos que mostram o quanto esse território das telas é contraproducente. Hoje eu acho que o mais interessante é a comunicação, então, por exemplo, com os avós, com as famílias. As crianças não têm podido, mas acho que agora, neste momento, a gente precisa possibilitar que a criança experimente a vida de novo, respire, vá para a rua, possa correr, possa ir para um parque, possa se colocar para fora. E a gente, sendo pais, sendo educadores, sendo professores, a gente ficar muito conectado com o que ela expressa. Então, eu entendo, a gente tem conversado muito sobre isso, com muitos grupos. Eu sinto que é uma oportunidade para, mesmo nessa volta mais formal, seja lá como ela for, a gente compreender que a gente não pode ignorar o que as crianças estão vivendo, estão sentindo e suas necessidades e potências. Então, um pouco para trazer questões mais concretas. Obrigada, Adriana. Zé, se você puder contar um pouquinho o que você está fazendo ali no coração do Brasil? Ixi. Qualquer coisa. Vamos lá. Pediram um exemplo, já dei um há pouco, mas posso dar outro. Porque eu trabalho na praxis, que é a prática com teoria. Num dos lugares onde eu sem microfone, Zé. Não, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo ele. Está ligado. Está ligado. Tatiana. Eu te ouço agora. Ok. Então, estava a dizer que, como me pedem um exemplo, já dei um há pouco, vou dar outro, porque eu trabalho numa praxis, que é prática com teoria, ou seja, fundamentação, sustentabilidade legal e científica, e cá vai o resumo do exemplo. Num dos lugares que eu acompanho ainda hoje, portanto, aquele exemplo que eu dei há pouco era numa turma de ensino médio, terceiro ano. Os alunos não perderam nem um dia de aprendizagem, não digo de aula, de aprendizagem. Porquê? Porque eles tiveram o bom senso de desligar a televisão quando a Secretaria de Educação quis mandar atividades ou aulas online na televisão. Desligaram o computador quando o professor mandava tarefas, atividades, porque é perder tempo, é aula, não vale nada. E, noutro lugar, aconteceu o mesmo. E um jovem, conversando sobre o seu projeto de vida e criando os currículos da subjetividade, de comunidade, de consciência planetária, segundo a visão do mundo, agora uma visão que foi falada, diferente, ele disse que no mesmo bairro, a pouca distância da sua casa, um colega da mesma turma estava com fome, porque era uma família de 8 pessoas e só uma recebia auxílio emergencial, o que acabou rápido, ao fim de 3 ou 4 ou 5 dias já não havia dinheiro para comprar comida, e o telhado, através de um furacãozito que lá houve, destelhou totalmente. Então eles fizeram o seguinte: imediatamente os alunos trabalharam em círculo de vizinhança.
em comunidade. Porque é círculo, comunidade e rede, não é? E a rede não tem centro. Criaram os seus círculos de vizinhança, fizeram um mapeamento do potencial educativo, ou seja, quem é que pode ajudar, pedreiros, merceeiros, que tinham gente que podia dispensar. Perceberam também que esses jovens, que eram 2 irmãos na família de 8, não tinham acesso à internet. Porquê? Porque o único celular que havia na família era a mãe faxineira que trazia à noite para eles consultar, e não suportava uma conversa, uma videoconferência, não suportava. Mais ainda, a mãe proibia porque não tinha crédito, não podia comprar crédito. O que eles fizeram foi um trabalho de recolha de saberes populares, de banco de horas de contribuições de várias pessoas, fizeram toda uma campanha não assistencialista de que a família não tivesse de passar fome mais um tempo. Okay. Então, este exemplo que eu hei de escrever nas minhas cartinhas, não sei se leem as minhas cartinhas diárias, eu desde o início da quarentena já escrevi 260 cartas, são cartas para os meus netos, retomando uma prática que eu tinha em 2001, quando nasceu a minha neta Alice, que por acaso agora está na Faculdade de Psicologia, né, 18 anos passados, e eu escrevo cartas para os meus netos quando eles já estão em 2040. Não sei se tu és isso. Então, eu vou escrever até, depois deste encontro, uma cartinha, talvez para amanhã ou depois, sobre isto que eu escutei. Porque foi extraordinário aquilo que eu escutei. Primeiro, gostei de ouvir dizer que realmente a palavra aula é um impropério, é um palavrão do pior, é do pior. Mas ouvi dizer uma coisa que me provocou novamente alguma irritação. Não estou a criticar quem falou. Ouvi falar de volta às aulas, ao ar livre, é uma coisa boa. Não é. Volta às aulas, ao ar livre, ou dentro de ar fechado, é uma coisa má. O que eu quero dizer é que os espaços de aprendizagem são todos. Escola não é o prédio. Não é o prédio. E ao ar livre, eu conheço muito bem as escolas Waldorf. Eu ajudei a haitear, a Paula, a Micaela, aqui no Brasil, ajudei em Portugal, ajudei na Alemanha, onde eu tenho 2 sobrinhos que andaram na escola Waldorf. Eles diziam, às vezes a gente sai da sala de aula e vai para a natureza. E, porra, valha-me Deus, o que é isso, ir para a natureza? Nós somos a natureza. Eu ouvi agora falar isso. Que maravilha! Então, é preciso aprender com a natureza que somos. Frase maravilhosa que eu escutei. Porque a ideia da separação, a ideia, como diria o meu amigo Tião Rocha, do serviço militar obrigatório aos 6 anos, em que a criancinha é metida dentro de um quarto, fechado, com mais umas 20, a perder tempo, a perder desenvolvimento, a perder aprendizagem, quando deveria estar, como eu ouvi aqui dizer também a Adriana, com os avós. É um crime aquilo que se faz de uma criança com 2 anos ser metida num prédio e os avós ficarem estupidificados em frente à televisão. Haja comunidade, haja espírito de cooperação, haja empatia, haja desenvolvimento, haja fraternidade em comunidade. Então dei o meu exemplo, fiz o meu comentário, enfim, um pouco belicoso, porque eu estou velho e me irrito, me exalto, e agora não tenho desculpa nenhuma. Fechou. Obrigada, Zé. Rita, se puder trazer um pouquinho mais de exemplos, né, dessa sua fala de integração, então, da natureza nas nossas práticas. Ok. A gente começou com uma organização chamada Instituto Roman já em 2004, e durante um pouco mais de uma década a gente fez muita formação, né? Muita formação de educadores e também outros profissionais que quisessem integrar a natureza, então ter um pouco mais de ferramentas para como trabalhar, por exemplo, com a atenção das crianças, né? Como gerar uma confiança entre o educador e a turma. Acho que alguém até já fez essa pergunta aí, né, sobre estratégias, né, de trabalho que são diferentes de quando você está todo mundo trancadinho lá na sala de aula, né? E como aprender, né, como gerar aprendizado. Mas eu entendi que isso ficava de uma forma muito difusa. Eu sigo fazendo isso ainda, mas há 5 anos atrás, a Ana Carol Tomé, que foi uma ex-aluna e se transformou numa grande, enorme, imensa parceira,
ela criou um projeto, um programa, na verdade, dentro do Instituto Roman, que é o Ser Criança Natural. E, além do entusiasmo dela e da competência dela, ela também é genial nas mídias sociais, né? Ela tem uma capacidade de comunicação muito grande, então ela também é uma ativista nessa questão. Então, o Ser Criança Natural tem muitas ações, tinha ações presenciais, e agora nós começamos, a gente tem muitos cursos que a gente dá pelo Ser Criança, mas fora isso, a Carol tem um monte de outras ações, quantidade de lives e de orientações. E ontem até a gente estava perguntando que muitas prefeituras estão pedindo para ela orientação sobre como fazer essa transição de adaptar as escolas, né? Então, a gente entende que tem escolas que já estão se formando nesse formato, né, de muita convivência ao ar livre, principalmente a de educação infantil, mas também outras, e outras escolas que estão desejando fazer uma transição. Então, a gente trabalha tanto com a transformação do espaço interior entre muros, né? Como é que as crianças podem se relacionar melhor com esse espaço do pátio, da área externa da escola, e como ele pode ser aproveitado pelos professores. A gente também aí sair para fora, né, quando é possível, para praças, criar programas em praças, em parques, em jardins, e quando é possível ir para unidades de conservação também, mas isso já fica mais difícil de ser integrado no dia a dia da escola. Mas o mais importante, eu acho que nesse processo, é a formação dos educadores para que se sinta à vontade, para que ele confie nas crianças, confie na relação que ele tem que ter uma boa relação com as crianças para poder sair, e as crianças não saírem correndo e morrer atropelado, sei lá, acho que é isso que as pessoas imaginam, né? Mas que tenha um aprendizado gostoso, proveitoso, né? E eu gosto muito dessa ideia, dessa imagem que vocês trouxeram também, né? Que uma cidade boa de se viver é uma cidade onde as crianças estão brincando na rua, não tem dúvida nenhuma, né? Uma cidade voltada para a criança e não voltada para o carro. Agora, ontem nós começamos a pensar também na questão talvez uma nova profissão esteja sendo demandada, né? Na medida em que a Ana Carol tem sido solicitada para essas orientações nas escolas, um trabalho de um consultor mesmo, para fazer essa transição assim como nas escolas da Ponte se pôde quebrar as paredes, né, e criar uma outra forma de aprender, isso possa seguir também incluindo todos os outros seres vivos com os quais a gente compartilha a vida, né, e o planeta. Acho que é isso. Talvez Muito vocês tenham bom. Perguntas específicas. Muito a Adriana bom, queria perguntar. Adriana, quer comentar? Eu quero fazer um comentário importante. Eu entendo muito a postura do professor Pacheco, um grande defensor, e na outra ponta a questão da Rita. Eu quero colocar que a gente que é formadora há mais de 40 anos, a gente trabalha com educador, a gente sabe que o educador, mais do que nunca, e agora é a oportunidade, precisa de muita coragem para essa mudança. A gente tem falado muito, como a Rita acaba de colocar, a gente precisa derrubar metaforicamente os muros da escola para que todo mundo compreenda que a educação não se dá dentro daquele contexto e daqueles muros. A educação está fora da escola o tempo inteiro, mas o processo dos professores terem coragem dessa mudança, eu compreendo, e é nisso que eu venho trabalhando desde sempre, começa dentro. Qual é realmente a prioridade, qual é a emergência, qual é a urgência? A infância passa muito rápido, a gente está ali todo dia colocando uma série de conteúdos que não ecoam na criança, então é um processo esse da mudança dos professores, e é nisso que a gente tem batalhado muito, porque a gente sabe que não é fácil, requer muita coragem. Alguém aqui no bate-papo falou dessa falta de coragem, mas também eu entendo que a gente precisa se juntar, essa interlocução, essa rede de trocas, de inspirações, de
possibilidades que já acontecem de dar essa vez e voz para as crianças, já está ali, temos muitas possibilidades. Então, eu quero colocar que a compreensão de que é um processo, que as mudanças são complexas, e que temos que ter a coragem e nos juntar para dizer é possível, sim, já tem muitas pessoas fazendo. Eu queria só fazer essa... Eu queria dizer o seguinte, que a gente, na verdade, se a gente resumisse a conversa hoje entre nós três, levaria 3 horas. Uma versão bem reduzida e resumida levaria 3 horas. Mas no ICOM a gente tem feito uma coisa como se fosse uma degustação. Ou seja, todos vocês vão receber um e-mail com as informações de cada um dos palestrantes aqui. Nós vamos estar ampliando as informações no YouTube, vai ter todas as informações lá também. Enfim, a gente está trazendo essa degustação inicial. E por isso que termina muito rápido. Mal começa, já termina. Tati, tem algum comentário? Como é que estão aí as coisas? Vários comentários no YouTube e aqui no Zoom. Parabenizando, agradecendo, dizendo que ama o Pacheco, adora a Rita, sempre se encanta com as falas da Adriana. Então, a gente tem um pouquinho aqui de vários comentários. Vou ler alguns deles. Aqui a gente tem Marluce dizendo que é uma educadora desde 2019, que vem construindo conhecimento a partir de paradigma da aprendizagem, a partir da praxis mediadora que o Pacheco fala. Ela é testemunha que dá certo. Em plena pandemia, no modelo remoto, venho desenvolvendo um trabalho educativo com 15 crianças de 11 e 12 anos. A transição é possível através de pequenos núcleos. A gente também tem aqui Rosinha Pereira, que pergunta como quebrar os muros da escola e sair com 35 alunos sob sua responsabilidade. As políticas públicas pouco fazem para trazer a natureza para dentro da escola. O pouco que a realizada acontece por boa vontade da equipe escolar. E a gente também tem aqui a Letícia Godinho comentando também que está gostando bastante, Luciana Nascimento, e dizendo também que gosta muito das cartas do Pacheco. Muito bem, então vamos para uma rodada final aí de conversa entre vocês. Lembrando que o resumo do resumo levaria pelo menos 3 horas. Então, isso aqui é só uma degustação, é aquele trailer curtinho que a gente passa. Zé, quer começar falando? O seu microfone está fechado, Zé. Sabes que eu não desligo, alguém desliga o microfone. Sou malandro, eu sei, tem todo o direito e legitimidade, porque só digo coisas horrorosas também. Então vamos lá. Pergunta, como derrubar os muros da escola? Isto pressupõe que a pessoa que pergunta considere que a escola é um prédio. Não é. Não é preciso derrubar. Esse prédio pode ser uma ágora que atenda à comunidade, onde a comunidade se reúna. Não salas de aula, nem turmas, nem séries, nem tralha nenhuma do século XIX, mas uma ágora. Portanto, não é preciso derrubar. Ou melhor, se houver muro, logicamente que devemos derrubar um muro, porque o muro é uma defesa contra a comunidade. Câmara de vigilância, cerca elétrica, uma coisa horrorosa. Grades, o que é isso? Escola com grades. Bom, adiante. Então, ouvi dizer, derrubar os muros da escola, a educação está fora da escola. Cuidado. Escola é um nodo de uma rede que se chama comunidade. É um dos espaços onde se aprende. Ou melhor, não se aprende, mas onde se pode aprender. Esse prédio. Cuidado com este conceito de escola. A gente precisa se juntar. Adriana, exatamente, a gente precisa se juntar, que está muito sozinha na sala de aula. E formação, coragem, ética, tudo bem. Agora, outra palavra que me deixou perplexo, mas não estou a criticar. Consultor, que seja preciso. Não é preciso consultor nenhum. Reparar, é preciso um tutor. E se eu tivesse tempo, eu explicaria o que é o tutor, em que é que difere. Porque consultor, eu vou dizer o que é, para acabar. Deixando para já o meu e-mail, que é a minha forma de me partilhar. Quem quiser mandar-me um e-mail, eu mando livros, mando tudo, tu sabes, Alan, como eu sou. Partilha-me. Não precisam pagar nada. E vou ter convosco quando vós estiveres, trabalhando convosco, sem pagar nada, ok? Cá vai o meu e-mail. J. Pacheco. J, tudo pequenininho. J. Pacheco. Ponto, um pontinho, que não pode esquecer o pontinho, 1951,
jpacheco.gmail.com, jpacheco.1951@gmail.com. E agora, em relação ao consultor, e para concluir, e vão achar que eu estou brincando, estou mesmo, porque é preciso continuar com a criança grande dentro de nós, como vós dissestes. Quem mata a criança grande não fica adulto, adultera-se, dizia o meu amigo Rubem Alves, dentro de minha casa, há 20 anos atrás. Bom, cá vem. Uma historinha sobre o consultor, ok? E depois eu gostaria de falar contigo, mulher, que me falaste da natureza, porque foi extraordinário. Porque precisamos de juntar para partilhar. Porque consultor é isto. Estava um pastor no meio da montanha, com o seu rebanho, chegou um carro, saiu um jovem, chegou junto do pastor e disse: olha, se eu adivinhar quantos animais você tem aqui, você dá-me um animal? E o pastor disse: dou uma ovelha. Ok. Ele foi dentro do carro, tirou uma máquina, um computador, ligou a antena parabólica, fez os cálculos, voltou-se para o pastor e disse: olha, você tem 3.222 cabeças. O pastor disse: é verdade. Posso pegar o animal? Pode pegar na ovelha. O homem lá foi pegar o animal, que tinha direito, meteu no carro. Aí o pastor perguntou a esse jovem: posso adivinhar a sua profissão? Ele: é uma profissão muito recente, você é um pastor, está aqui no meio do mato, como é que você sabe? Mas se eu adivinhar, devolve-me o animal? Devolvo, mas você não vai, imagina, não vai conseguir. E ele disse: você é consultor. E diz o jovem: como é que o senhor sabe? Olha, por 3 razões. Chegou aqui, eu não o tinha chamado. Segundo, disse-me aquilo que eu já sabia. Terceiro, entre tantos animais, levou-me o cachorro. Até breve. Dá para entender o que é um consultor? É levar o cachorro. Eu gosto de me divertir. Eu sou uma criança grande. Peço desculpa do abuso. Alain, já sei que nunca mais vais convidar, mas eu sou assim. Não, estou sempre te convidando sempre. Então a gente está muito próximo sempre, né? Adriana, as palavras finais aqui para dar para o pessoal. E lembrando todo mundo que nós vamos estar enviando as informações e nós estamos colocando também os links do YouTube para rever essa degustação, né? E então é isso, Adriana. Bom, antes de mais nada, alguém perguntou onde vai ser a pós-graduação. Onde acontece a pós-graduação? Acontece na Casa Tombada, e a próxima turma online, por enquanto, iniciará no segundo semestre do ano que vem. Tem um livro, meu último livro que eu acabei de publicar sobre esse tema, que se chama A Vez e a Voz das Crianças, Escutas Antropológicas e Poéticas das Infâncias, que vocês podem encontrar na editora Panda Educação, onde, além dessas reflexões todas, tem várias referências de iniciativas e de processos de escuta. Na verdade, eu queria finalizar minha fala, encerrar, com uma convocação. É um pequeno texto que eu escrevi ontem, pensando nesse encontro aqui agora, e eu vou ler rapidamente, é curtinho, tá? É tempo de escutar as crianças, é tempo de respeitar as crianças, de dar tempos e espaços para elas se expressarem. É tempo de se vincular com elas, é tempo de aceitar a singularidade de cada uma, a diversidade das infâncias. É tempo de diálogos e trocas, é tempo de inserir os saberes das crianças nas nossas programações. É tempo de aprender as linguagens não verbais delas. É tempo de olhar com o coração para o coração, de alma para alma. É tempo de olhar de dentro para fora. É tempo de desconstruir, de se religar, de religar os conhecimentos e as experiências que foram fragmentados ao longo do tempo. É tempo de interlocução, é tempo de romper moldes e respirar, sair das caixinhas. É tempo de ser quem cada um é e expressar-se para ser. E nós adultos, para nós adultos é tempo, sempre é tempo e há tempo de ressignificar e reconhecer nossa essência mais profunda, nossas linguagens mais potentes, nossa alma e nossos anseios, nossos sonhos. É tempo de dar vez e voz às crianças. Eu agradeço pela escuta. Que lindo, Adriana, muito lindo. Se tiver digitalizado, por favor, coloque no chat e depois a gente replica. Ainda não, porque... Ainda não. Então, nós vamos mandar por e-mail para as pessoas, vai fazer parte do material. Tá bom. Rita, suas palavras finais.
Bom, muito bom ouvir a Adriana. Eu sempre que a ouço, eu sinto que a gente tem trabalhos muito próximos, porque eu acho que nessas abordagens que a gente tem, acho que requerem delicadeza, tempo, dedicação, afeto. Então, eu me sinto muita afinidade, não só pessoal, como profissional também com a Adriana. É uma alegria te ouvir, Adriana. Queria agradecer ao professor Pacheco. Fiquei com vontade da gente conversar muito mais, porque eu tive essa ideia, foi muito rápida essa ideia do consultor, mas eu quero agradecer e eu vou tomar cuidado nas ideias que eu vou tendo por aí. De toda forma, eu sinto que a transição para uma educação mais naturalista e comunitária, como você disse, ela vai precisar de ajuda, né? Essa instituição está muito sedimentada e a gente precisa ajudar esse processo de transformação. Bom, também eu também tenho um curso de pós na mesma instituição que a Adriana, que é a Casa Tombada. A nossa pós começou esse semestre, então a gente ainda não sabe quando vai abrir outra turma, mas ela se chama A Natureza que Somos, Filosofias e Práticas para uma Ação Genuína no Mundo. E se fosse recomendar alguma leitura, eu recomendo, eu tenho um livro que eu gosto muito, que chama Conservar e Criar, Natureza, Cultura e Complexidade, da editora Senac. Esse livro está esgotado, mas é fácil encontrá-lo no estante virtual, nesses lugares. Ali tem bem uma síntese de como eu venho pensando essas questões. Acho que é isso. Queria super agradecer a oportunidade, foi uma delícia estar aqui. Realmente, eu acho que até 3 horas seria pouco, Alan. Deu muita vontade da gente trocar mais, porque são aspectos fundamentais para uma nova educação, né? Que eu acho que a pandemia está nos estimulando a criar novos mundos de toda forma, né? Com certeza. Uma oportunidade. A Silvia está pedindo para repetir o nome do livro. Conservar e Criar. Natureza, Cultura e Complexidade, editora Senac. É da minha autoria. Tá, seria bom a gente colocar essas informações todas para mandar não só para o e-mail, mas ficar também no YouTube para as pessoas que vão assistir depois, né? Então, agradecer profundamente vocês. Tati, encerra para a gente esse momento especial, contando que vai ter mais coisas no mês que vem, né? Bom, eu agradeço muito, é sempre uma alegria escutar vocês três, vocês são super inspiradores para mim e infelizmente não estamos ao vivo, estou morrendo de saudade, mas em breve, se tudo der certo. E, então, convido já a todos para o nosso próximo encontro das Conferências Mundiais de Educação Brasil, que vai acontecer no dia 11 de novembro, também às 10 horas, no mesmo canal do YouTube, link do Zoom. Vai ser sobre territórios poéticos. Vamos mergulhar nas poesias com alguns convidados mineiros. Então, estão todos convidados e agradeço imensamente a todos vocês pelas contribuições, por essas pérolas em uma horinha. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijos. Obrigada a vocês. Foi muito bom. Parabéns. Obrigada. Beijo para todos.